Seja bem-vindo a mais um episódio do Tecnocast. Nosso convidado de hoje é aqui da Tecno, é o Welison Mello, Rede de Dados e Inteligência Artificial, com formação em Ciência da Computação, um mestrado em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional pela UFMG. O Welison combina profundo conhecimento técnico com uma visão estratégica sobre como modular soluções que geram valor real. Ao longo do episódio, vamos entender o que está por trás da construção de um projeto de IA, os desafios de transformar dados em resultados e como a tecnologia tem impactado diferentes setores com soluções personalizadas e eficientes. Bem, Welison, Gibran, sejam bem-vindos. E para a gente iniciar esse bate-papo, Welison, conta pra gente quem é o Welison. Compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, a sua trajetória acadêmica. Hoje, sobre mim, né, primeiramente, eu comecei na área da computação, lá no ensino médio ainda. Então, hoje eu sou formado em ciência da computação, tenho mestrado pela FMG em computação, em ciência da computação, com ênfase em machine learning e visão computacional. Mas aí, já um pouco antes, eu fiz curso técnico em informática no IFES, junto com o ensino médio, e um pouco antes do ensino médio, eu aprendi programação e participei de Olimpíadas como a Olimpíada de Informática, a Olimpíada de Robótica, já com programação. Então, desde de cedo, estou nessa área de tecnologia e acabei já tendo experiências também como estágio, passei por front-end, back-end, DevOps, e aí fui para a área da IA, e aí acabei conhecendo a Tecno nesse mesmo tempo, e hoje estou aqui, estou há uns 4 anos, mais ou menos, na Tecno. Legal, Welison. Inclusive, tem muita gente que está assistindo que ainda vai fazer a graduação, né? Então tem muita dúvida, a turma tem muita dúvida em qual área que vai fazer, que vale a pena fazer dentro da área de tecnologia e inteligência artificial. E você falou que você fez no IFES, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo, que ajuda a desenvolver muitas pessoas, é a participação de Olimpíada, né? Conta um pouco aí como que você foi apresentado à existência da Olimpíada, né, de robótica, de informática, quando que foi? Foi um professor que trouxe isso para você? Como é que foi isso? Uhum. Foram os professores, e aí, especificamente, a professora de matemática, porque a prova inicial da Olimpíada de Informática é de lógica. Então, ela fez um treinamento, os alunos que quisessem se inscreviam, e a partir dessa prova de lógica, você vai faz um curso de programação, e aí começa a participar das provas de programação. E aí, quando eu estava na Olimpíada de Informática, eu conhecia a Olimpíada de Robótica. E aí, quando eu estava no IFES, eu conheci o pessoal da eletrônica, a gente se juntou e aí eu participei das duas em paralelo. E também acho muito importante porque foca em resolução de problemas. Então, tanto a de informática são problemas descritos realmente que você tem que resolver, e a de robóticas é um problema geral que todo ano muda alguns detalhes que você tem que criar um robô e programar ele para resolver aqueles problemas em grupo, né? E, geralmente, a de informática é individual, mas você está sempre estudando em grupo, e a de robótica em grupo, isso ajuda muito a você destravar essa questão de resolução de problemas. Legal. E os conhecimentos aí dentro da Olimpíada de Robótica, o que você tinha que desenvolver era a programação e também o hardware? Como é que era essa parte de robótica? Uhum. O hardware é bem livre, assim. Você pode usar desde Arduino a Lego, mas você tinha que desenvolver. E a principal tarefa era o seguidor de linha,
mas aí sempre com alguns detalhes, como obstáculos. No final sempre tem um desafio, que nos anos que eu participei foi pegar uma latinha e levar de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então, nesse sentido, você constrói também, tem que pensar também no hardware, no caso, na parte mais mecânica da coisa. Tanto o hardware no sentido de eletrônica quanto na mecânica. E aí a gente estuda bem essas duas coisas, a integração da eletrônica com a mecânica. Legal, é uma Olimpíada multidisciplinar, né? Tinha professor de física, aí era no IFSO, não tinha aula de eletrônica, não tinha? Tinha, mas, por exemplo, eu era de informática, eu não sabia nada de eletrônica, eu aprendi junto com o pessoal da eletrônica que se juntou, e aí a gente foi trocando ideias, mas ninguém sabia, por exemplo, a parte de mecânica. A gente aprendeu observando, a gente foi para a primeira competição sem saber muita coisa, viu como o pessoal fazia, tirou foto, voltou pro hotel e fez igual. Aí no outro dia chegou na competição, fazendo a prova bem melhor do que antes, porque a gente viu como o pessoal fazia a parte mecânica. Por exemplo, uma das provas a gente não fazia bem porque a gente só tinha a gente só conseguia colocar mais um motor e tinha que fazer 2 movimentos, de fechar e subir, e abaixar. A gente viu que um pessoal fazia isso com um motor só. A gente ficou, mais como? A gente pesquisou, tirou foto, viu que tem como criar de forma mecânica essa estrutura, né, de fazer 2 movimentos, de fechar e levantar com um só motor. Então, essas coisas a gente foi aprendendo na prática, realmente. Legal. E aí, você já tinha ideia que você queria entrar na computação, fazer a graduação de computação, ou foi um pouco mais próximo ao vestibular que surgiu que você ainda estava indeciso, você teve que escolher? Tinha algumas indecisões entre cursos que você queria fazer? Sim, sim. Eu, principalmente por causa da robótica, né, eu estava em dúvida entre engenharia elétrica e computação. Eram as duas áreas que eu gostava, e computação tem as várias áreas, né? Mas eu tenho foco principalmente em seguir carreira acadêmica, e acabei indo para computação por ser mais ciência da computação especificamente, por ser mais amplo. Então, eu veria um pouco de tudo e dali eu escolheria qual área seguir. E aí foi mais ou menos assim. Acabei que gostava de várias coisas. Gostava de teoria da computação, gostava dessa parte de robótica, da parte de imagens também. Então, todas essas áreas eu já tinha uma noção de como funcionavam e acabei ficando na parte de imagens. Legal. E a graduação que você fez foi aí em Sergipe ou foi em BH? Foi em Sergipe, Foi em Sergipe, na né? Federal. Legal. Para quem não sabe, pessoal, o Ellerson, ele é de Sergipe, né, o Ellerson? E a facilidade hoje que a gente tem de trabalhar à distância, estudar à distância, permite com que você, não só você, né, Ellerson, mas todo mundo aí que é do Nordeste, do Norte, ou de regiões fora do centro, né, da parte mais que tem uma maior quantidade de pessoas, né, São Paulo, Rio, mesmo trabalhando, mesmo morando e estudando em estados mais distantes, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tanto para estudo quanto trabalho, né, por causa da internet e a facilidade do home office, né? Sim, sim. Nessa época... E aí eu morei um tempo em BH, morei também um tempo em BH, né, que aí foi quando eu fiz o mestrado no FMG, e aí finalizando, acabei voltando para cá. Voltando, né? E aí, dentro da graduação, né, vamos falar da graduação agora. Como é que foi a graduação? Quais as dificuldades, né, que você esperava, você achava que você ia ter e acabou não tendo? Alguma dificuldade que você não esperava e acabou tendo, em termos de disciplinas, caso você tenha feito alguma iniciação científica, estágio na época da graduação,
Conta um pouco aí para quem está assistindo. Uhum. Como eu saí do IFES, eu já tinha, assim, já estava pronto para estagiar ou trabalhar como desenvolvedor web, né, que é o foco do curso. Então, eu estagiava, acho que a dificuldade foi justamente conciliar o estágio com a graduação, e eu queria fazer iniciação científica, e acho que o principal ponto foi esse. Sempre tem momentos da graduação que aperta um pouco, e principalmente na parte da matemática e etc. Então, para mim, a maior dificuldade foi justamente conciliar essas três coisas, que é estudo, trabalho e pesquisa, porque o trabalho eu tinha noção, eu queria testar também para saber se era um caminho que eu iria gostar. E eu queria fazer estágio também por isso, para entrar no mercado de trabalho, ver como é, entender. Queria fazer pesquisa para ver como é e entender, porque poderia depois escolher realmente se eu ia seguir na área acadêmica ou não. E aí acho que a principal dificuldade foi essa. E aí acabou que eu saí do estágio, justamente quando apertou, saí do estágio, fiquei um tempo como auxiliar na IC, na iniciação científica, e no outro ano já iniciei uma iniciação científica própria, como realmente eu como o bolsista, e aí já passei, aí basicamente foi até o final do curso, seguindo nessa parte da iniciação científica. Legal, Elson. Conta aí um pouco aí da iniciação científica, né? Qual que é a área que você atuava aí dentro? Quais foram os projetos e as pesquisas que você fez aí dentro? Eu trabalhei com imagens, um grupo de pesquisa de imagens, e basicamente, desde da iniciação científica até o mestrado, eu trabalhei com key points, pontos-chaves. Também um pouco com descritores, e aí só para o pessoal entender o que são pontos-chaves, o que são descritores. Em visão computacional, a gente nem sempre trabalha com a imagem inteira, porque são muitos dados, a imagem é pesada, a gente tem que escolher pontos, regiões da imagem para trabalhar. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma imagem panorâmica, a gente escolhe pontos em uma imagem. A imagem panorâmica, você está tirando a foto, né? É como se fosse uma filmagem, você segura a câmera e vai girando ela. Então, ali ele está tirando várias fotos e tentando colar uma foto na outra. Só que aí você tem que saber onde acaba uma foto e onde começa a outra para fazer a colagem de forma correta. E aí é onde entra justamente os key points. Você detecta, por exemplo, 10 pontos na imagem, desses 10, 4 aparecem na outra imagem. Então, você consegue fazer essa colagem dos pontos, e aí você cria a imagem panorâmica. Esse é só um exemplo de caso que você pode usar os key points, mas aí tem vários outros. Então, esse foi o foco principal da minha IC, e foi principalmente focado na questão de imagens HDR, que é um tipo de imagem específica, e aí que não tinha muitos trabalhos nesse tipo de imagem, e aí depois fui para os descritores, que é, dado esses pontos, você descreve aquela imagem para conseguir, por exemplo, classificar, fazer busca. A busca de imagens no Google, por exemplo, é a partir de key points e descritores. Então, você pega os pontos principais da imagem, descreve ele e joga como se fosse um dicionário do que é que tem naquela imagem, a partir dos descritores. E aí quando você busca por imagem no Google, ele faz isso com a imagem que você enviou, e busca nesse dicionário de descritores
qual qual conjunto de descritor é mais semelhante ao que você tá pesquisando, e aí ele consegue encontrar a imagem. Esse é só um outro uso da, da questão de key points e descritores que foram os focos da IC, né? Legal, inclusive, o Google Street View deve usar técnicas semelhantes, né, Alisson? Falando mais próximo aí das pessoas, né, que mesmo quem não trabalha com tecnologia já deve ter, no mapa lá do Google Maps, deve ter entrado lá com o bonequinho para ver como que é uma rua, né? Aí vai aquele carro lá tirando fotos, depois eles usam técnicas parecidas com essas aí para fazer a junção, né? Outro caso, Isso, exatamente. e outro caso provavelmente é a imagem de satélite, né? O satélite vai batendo, tirando foto. Aí depois, para montar aquele mosaico de foto grande, você precisa encaixar, né? Como fosse um. Você recorta um quebra-cabeça, né? Você recorta com a tesoura uma imagem grande e depois você entrega para outra pessoa para conseguir juntar, né? Mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Até dentro da área de imagem, né? É uma área que tem evoluído bastante e, se não me engano, foi em 2010, né? Que o Ian LeCun fez o LeNet, se não me engano, e ele falou numa conferência que quem trabalha, né, com visão computacional tradicional, clássica, vai precisar de estudar inteligência artificial, senão vai ficar para trás. Machine learning, senão vai ficar para trás, porque tem muitas técnicas de machine learning, de aprendizado de máquina, que estão tendo melhores resultados do que algumas abordagens de visão computacional clássica, né? Mas eu queria que você desse uma visão geral para a turma, porque o que acontece hoje, né? Hoje o pessoal acha que IA generativa é suficiente para visão computacional, né? Qualquer coisa é inteligência artificial. Mas a gente sabe que tem muita coisa ou que só dá para resolver com visão computacional clássica, ou que não precisa de usar machine learning, né? Dá para usar algumas técnicas mais clássicas aí. E você talvez tenha experimentado isso, né? Talvez até o seu orientador, se ele for dessa época, mais velho, né? Mais antigo, ele deve, talvez, em algum momento na vida dele, ele devia trabalhar só com a visão clássica e depois passou a usar deep learning e outras coisas em complemento, né? Passa uma visão aí para a turma, como é que você enxerga esta área de visão computacional e o que o machine learning está dominando e o que a visão computacional clássica ainda continua dominando? Uhum. Sobre isso é bem interessante, porque até a graduação eu trabalhei com visão computacional clássica, então a ideia ainda estava por trás de melhoramentos matemáticos nessas funções e todo o entendimento, mas foi muito bom justamente porque você entende a lógica, como as pessoas criam a lógica por trás dos algoritmos de visão, né? Como é que funciona a lógica por trás, até para conseguir modelar uma IA, modelar uma rede, o treinamento, pensar todo o treinamento da rede, etc., de forma boa para isso. E aí, no mestrado, eu fiz justamente essa mudança, que foi bem na época que estava o boom que aí, basicamente, a maioria dos trabalhos de visão era justamente pegar os modelos clássicos e comparar com os algoritmos de deep learning. E aí o meu trabalho foi justamente um desses, era gerar um algoritmo de deep learning para um algoritmo que era clássico, que era matemático, e fazer a comparação para entender o que melhorou e etc. E aí, dentro o que hoje a gente ainda consegue usar a visão computacional clássica, eu acho que coisas que muitas vezes precisa de ser real time. Então, para real time ainda é muito usado.
ou real-time, ou quando você tem uma entrada de dados muito grande. Então, por exemplo, esse exemplo dos satélites, imagem de satélites, né? São imagens absurdamente grandes. Então, um algoritmo, clássico de key points, tem um deles que é dos anos 80, que tá na biblioteca lá do OpenCV, que é muito famosa, que ainda, em alguns casos, tem resultados muito bons e é muito rápido e é muito simples de implementar. Então, se você pegar algum desses algoritmos clássicos dos anos 2000, por aí você consegue ter bons resultados e o algoritmo é muito bom e muito rápido. Então, para problemas real-time, muitas vezes ainda assim é real-time que você não tem uma GPU para ficar rodando ali junto. E eu ainda acredito que muitos problemas que envolvem geometria, que aí, hoje, acho que o primeiro, hoje está começando a aparecer modelos que já resolvem problemas mais geométricos. Então, e sempre, e acontece que sempre você precisa de um conjunto, né? Quase sempre. Você roda o modelo dá um resultado, mas você usa um algoritmo clássico para ajustar, ajustar esse modelo. A gente acabou fazendo isso em, acho que todos os projetos de visão que eu trabalhei na técnica, a gente fez isso. Então, hoje, por exemplo, o, o modelo, a gente segmenta cômodos, o modelo faz isso, segmento cômodo, mas acaba que na região central do cômodo, em algum lugar, fica alguns gaps. Então, você usa um algoritmo clássico só para ele preencher esses gaps. E, e assim por diante. Às vezes você consegue balancear as duas coisas, né? E aí, e a última parte, que foi as LLMs e os algoritmos de visão, né? Como se fosse essa comparação. Eu acho que vai ser uma das últimas áreas que realmente a LLM vai dominar, porque tem aquela questão de ser dados não estruturados, só que muito, muito complexo. Então, hoje, já as LLMs já conseguem trabalhar bem, mas ainda assim, para tarefas específicas, o problema é muito complexo para um LLM ver, ou entrar nesse caso, nesse trade-off de real, não necessariamente real time, mas você gasta um canhão para resolver um problema que você consegue resolver com um modelo menor. Também tem esse trade-off, e muitas vezes o modelo menor vai te dar uma segurança muito maior de que ele vai estar correto na maior parte das vezes, porque você ele está no ambiente mais controlado, digamos assim. Então, acho que esses algoritmos sempre vai existir, no sentido de você sempre vai precisar usar os algoritmos clássicos em algum ponto, mesmo que menos, você sempre vai precisar da deep learning clássica, digamos assim, porque a LLM nunca vai resolver problemas específicos, ou pelo menos nunca vai resolver com um modelo menor, com um modelo que não seja tão grande, né? Inclusive, isso que você falou é importante, porque o pessoal acha que um projeto de visão computacional, principalmente, é um projeto único, né? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que a gente quer fazer, a gente até fez um projeto similar a isso, né? Digamos que a gente coloca uma câmera na rua e você quer detectar suspeitos, né? Pessoas que estão andando ali que são suspeitas. O pessoal acha que é só um modelo para resolver esse problema, basta um modelo, né? Muitas vezes você tem que construir uma sequência de tarefas para serem resolvidas até
falar, né, a resposta de interesse, olha, essa pessoa, ela tem grande chance de ser uma pessoa suspeita. Mas aí, quando você vai modelar, né, modelar o problema, o que é uma pessoa suspeita, né? Uma pessoa suspeita é que ela anda, dá uma volta, não anda né, é definido o que é uma pessoa suspeita. Depois que é definido o que é uma pessoa suspeita, se for definido que é uma pessoa que passa mais de uma vez por dia, ou uma pessoa que muda de direção quando passa na sua casa, atravessa para o outro lado da rua, fica parada, volta, todos esses pontos que eu falei, muitas vezes são técnicas completamente diferentes que você tem que aplicar para o que é uma técnica, o que é descobrir se uma pessoa parou e voltou, né? O que é identificar se aquele ser humano é o mesmo que passou meia hora atrás, né? E tem outras abordagens também, porque às vezes você está a uma distância que você não consegue perceber se é a mesma pessoa, aí o pessoal usa assinatura de passos, né? Pela forma pelo ritmo que a pessoa caminha, você consegue saber se é a mesma pessoa. Então, são 2, 3, 10, 20 técnicas distintas para chegar numa resposta que aparentemente parece ser simples, né? A pessoa é suspeita ou não. E aí, dentre essas técnicas, tem técnicas tradicionais, como você falou, e que às vezes, muitas vezes você tem que usar também, porque você não vai ter dados, né? No caso de machine learning, a gente vai ter que ter dados para trabalhar, ou não precisa, né? E outro caso que você falou é o caso de... Existem tarefas que você precisa ser muito assertivo nela, né? Então, vou dar um exemplo que tem que ter muita robustez. Exemplo quando você usa imagem para substituir sensores em veículos autônomos. Então, nem todas as tarefas de um veículo autônomo que ele capta pela câmera são tarefas de imagem baseadas em dados, porque muitas vezes ele tem que ser assertivo na hora de frear quando passar um pedestre. Então, se existe técnica tradicional robusta que realmente acerta que aquilo é um pedestre com zero falso negativo, né? Ou seja, confundir um pedestre com não pedestre avançar. Se existe uma técnica clássica, tem que aplicar a técnica clássica. E aí, a trajetória sua, e para quem quer trabalhar na área de visão computacional, é o que poucos profissionais se atentam, né? Você tem que ter um repertório, porque na hora que chega uma tarefa para você, um problema de visão computacional, nesse caso que eu dei, Ellison, vamos fazer um projeto que a gente fez para detectar, a gente não pode falar o cliente, mas a gente pode falar por alto, um projeto que a gente fez para detectar suspeitos em banco, né, em agências bancárias. Beleza, né? Se a gente fala para uma pessoa que não tem um repertório grande na área, ela vai pensar no que tem hoje, e aí vai começar a usar a API, vai usar coisa da Azure, da Google, enfim, coisas prontas para detectar isso, mas não vai ter um resultado legal, né? O fato de você ter um repertório, você sabe o que você precisa. Quando você pergunta para o cliente, né, o que é uma pessoa suspeita, né, o que é o que eu devo entender dentro de uma agência para gerar um alerta, quando o cliente fala para você, você vai lembrar as técnicas, os algoritmos de toda a sua trajetória e com certeza você vai ter capacidade de decidir, né, qual que é a melhor opção, não é isso? Sim, sim. E aí, exatamente. Pode falar. Fala até em problemas mais simples, como que, assim, simples no sentido já é bem resolvido, como a detecção de carros, detecção de pedestres, etc. Os algoritmos de prateleira que tem nem sempre vão resolver com a acurácia desejada, porque a câmera está numa posição muito diferente, a resolução está muito baixa. Sempre tem alguns problemas práticos desse tipo que aí você vai ter que fazer ou alguma técnica clássica para ajudar o modelo, ou fazer um fine tuning de modelo. Então cada problema é único, né, nesse sentido. Exato. E
Uma coisa interessante, por exemplo, até por curiosidade, né, os veículos autônomos, eles não precisam de funcionar durante o dia, né? Então, quando a gente fala em estrada noturna, quando nós humanos dirigimos na estrada, a estrada precisa ter iluminação, ou o carro precisa ter farol, né? Os veículos autônomos mais modernos, eles não precisam. Graças às técnicas de visão computacional com câmeras que não necessariamente precisa utiliza luz visível na hora, utiliza infravermelho. Vai chegar no negócio da Covid lá, vamos falar sobre aquele projeto também. Mas só como curiosidade, né? Eu participei de um projeto de detecção de desmatamento na floresta amazônica, que a gente usava imagens satélite. E aí, um dos problemas que acontecem, quem trabalha com satélite vai saber o que eu estou falando, e quem não trabalha, às vezes nem imagina. Esse satélite, ele passa a cada 7 dias, são 2 satélites, a cada 7 dias ele tira foto de uma região mais ou menos do tamanho de um lote no planeta, no mesmo lote, né? Cada 7 dias ele bate a foto no mesmo local. E só que qual que é o problema? O satélite está acima das nuvens, lá em órbita. Quando ele bate a foto, se tiver nublado, vai pegar a nuvem, não vai pegar o lote, não vai pegar a região. Então, só que ele passa a cada 7 dias. E aí, digamos que você tem que monitorar ali crescimento de vegetação e outras coisas que a nuvem, né, atrapalharia. Aí vem o desafio, né? Como que tira a nuvem? A primeira coisa que eu vi na cabeça de uma pessoa joga isso num modelo que tira a nuvem, mas não precisa, e isso não vai dar muito certo. É muito mais simples do que se imagina, mas ao mesmo tempo é criativo. Por quê? Quando o Ellison fala aí sobre descritor, de representar a imagem, se a gente tivesse computação infinita e tudo, não precisaria, né? Bastaria a imagem por si só. E essa limitação de computação, e aí foram criadas técnicas, a gente tem que representar algumas características que possam simplificar a imagem. Mas pensando na imagem normal, né, sem usar descritor, cada pixel, a imagem é representada por um conjunto de pixels, cada pixel ali é um número. E o branco e o preto, eles estão nos extremos, né? Então, um pixel que vai de 0 a 256, sendo que 0, escala de cinza, vamos lá, 0 dá preto, 256 dá branco, 255 dá branco, e nesse meio do caminho dá tom de cinza. A nuvem é branca, né? Branca ou cinza. Então, como que a gente tira a nuvem? A gente pega 10 imagens do mesmo local que o satélite passou, ordena, né, coloca os mesmos pixels, ordena eles e tira os extremos. Os extremos, que são branco ou preto, quando você tira o extremo, você tira a nuvem. O que acontece? É um jeito muito simples de tirar a nuvem na imagem, desde que você tenha 10, 20 imagens do mesmo local. Se você tiver sorte que uma imagem não tem nuvem, quando você faz essa abordagem, você tira a nuvem. Então, esse é um exemplo de um projeto aparentemente complicado, né? Tirar a nuvem e ver o que está embaixo, e que a gente não usa machine learning. Na maioria dos casos, a gente não usa. A gente usa técnicas básicas, né? Não é nem de visão computacional, né? É de matemática mesmo, né? Que na verdade, não é tirar a média, né? É tirar a mediana, que é o valor intermediário do pixel ali. Ou seja, quando não tem nuvem, vai usar aquela imagem que não tem nuvem. É assim que a máquina sabe que não tem nuvem. O Ellison, aí é o seguinte, você foi uma das primeiras pessoas que entrou na Tecno, né? Você lembra que a gente estava com um projeto bem interessante. A gente não vai poder falar muitos detalhes aqui não, mas para o público entender, na época da pandemia, a gente está fazendo um projeto muito bacana para detectar Covid com câmera, né? Câmera térmica, né? Para quem não sabe, a câmera térmica, quando você bate uma foto, é igual uma máquina normal, você bate uma foto da pessoa, só que cada pixel ali vai ser um valor proporcional à temperatura daquela região ali. Então,
se está o nosso rosto, se aquele pixel ali, ou o pixel da parede, vai estar a intensidade, o número daquele pixel vai ser diretamente proporcional à temperatura daquela parede, do rosto, né, onde que esse pixel estiver. Aí surgiu esse desafio para a gente, e a gente tinha que... a pandemia estava começando a cair, né, estava começando a abrir para espaços públicos, e a gente começou a fazer esse projeto, foi um dos primeiros projetos para detectar Covid nas pessoas com uma foto, né? E aí o Ellison entrou, e o Ellison pegou esse projeto e pegou com muita agilidade, né? Conseguiu entender muito rápido o projeto, conseguiu avançar bastante nele. Conta aí para a turma, dá uma visão geral para a turma aí, sobre esse projeto, os desafios e quais que foram os resultados, né, que a gente teve. Pode ficar à vontade para falar para a turma. Uhum. Acho que foi o primeiro projeto sem ser de iniciação científica com visão computacional que eu peguei realmente, que eu trabalhei. Então, acho que o primeiro desafio foi essa mudança de paradigma, digamos assim. Porque acaba que na academia o foco é no algoritmo, como se fosse nas estruturas e não no dado. E acho que essa é a diferença prática, assim, o cientista de dados realmente é quem está trabalhando na prática com um projeto de verdade, digamos, porque é aí que você começa a trabalhar com os dados, que não que numa pesquisa você não tenha que olhar para os dados, isso eu comecei a aprender no mestrado, na pesquisa do mestrado, que foi quando eu comecei a olhar mais para os dados, entender os resultados e olhar para a entrada, foi aí que o projeto começou a andar realmente, mas quando você publica, quando você olha os resultados, você foca muito no modelo em si, na toda a lógica por trás. E aí, nesse projeto, eu aprendi na prática que a gente já não conseguia mais melhorar o modelo e a gente para e olha, e agora, o que é que a gente faz? A gente tem que melhorar de alguma forma. Então, a gente começa a olhar, entender os dados de forma mais profunda para conseguir resolver. E aí foi, logo uma das primeiras abordagens, foi justamente olhando a fundo como é que estava organizando os dados, que a gente viu um pequeno problema no dado de entrada, e aí fez uma correção usando um algoritmo de processamento de imagens, e aí o resultado já melhorou. Depois vão entrando mais imagens e a gente começa a trabalhar no banco de dados meio que manualmente, né? No sentido de a gente olhou o banco e viu, saiu, era um banco de dados gigante, então você tinha que sair olhando imagem por imagem para ver qual imagem estava ruim. Às vezes tinha imagem que porque a gente vai montando o banco, as imagens vão chegando, a gente coloca para treinar, mas não para e olha o dado. Aí a gente, olhando os dados, a gente viu que tinham imagens que a pessoa não estava completamente na imagem, teve algum problema na hora de captar a imagem que estava borrada. Então, tudo isso a gente foi observando, foi tirando essa imagem do treinamento. Então, a gente tirou esses ruídos do treinamento, aí o resultado já melhorou mais um pouco e, no final, o principal aprendizado foi esse, de que quando você está trabalhando com dados reais, você não vai ter o banco de dados todo bonitinho, já pronto, você vai ter imagens reais, muitas imagens reais, e aí você tem que trabalhar em cima do dado em si. Você tem que olhar para o dado, entender, e aí a outra dificuldade foi justamente por ser imagens de câmeras termográficas. Não é imagem RGB comum, né? E aí todo esse entendimento de como... por isso que geralmente a gente estuda a fundo como é que funciona a RGB, como é que é a ideia por trás, a estrutura. Então a gente teve que
estudar como funciona a imagem térmica, o que é que ela representa, como é que ela é formada para conseguir entender como o modelo ia se comportar em relação a isso também, né? Porque, no fundo, o modelo está aplicando os filtros que a gente aplicaria manualmente, o modelo está criando e está aplicando. Então, a gente usa os filtros, a gente chama os filtros de derivada e etc. Então, se você tem uma imagem que está num padrão totalmente diferente, um filtro normal de derivada vai uma imagem térmica, né, que é padrão diferente da imagem RGB, um filtro de derivada que a gente está acostumado a usar de uma forma, ele vai ter um resultado diferente. E aí, entender esse comportamento foi muito importante para o resultado ir melhorando pouco a pouco, e no final a gente conseguir o resultado, principalmente de sensibilidade, que eu lembro que era muito importante, a gente conseguiu um resultado alto, que aí ele conseguia fazer uma triagem boa, né? Desses Exato. pacientes que estavam com, que o modelo indicava que estava com Covid, e aí alguns desses não estavam, mas aí quem passasse nessa triagem fazia o teste completo, que é mais caro, mais demorado, e a partir desse teste completo realmente pegava quem estava. Isso também é outra coisa importante quando você está trabalhando na prática, né? A gente simplesmente não cria o modelo e tá lá, a gente tem todo um trade-off de o que é que a gente quer com esse modelo. Então, a gente cria a sensibilidade mais alta, justamente para não deixar passar ninguém que tinha Covid, mesmo que a gente tivesse alguns falsos positivos, mas todo esse balanço é importante e vai mudar de problema para problema, né? Até explicar para a turma, né, os desafios aí, porque na academia, muitas vezes a gente tem todas as especificações, né? Quando ele vai fazer uma prova, um trabalho, uma atividade na universidade, a gente tem as especificações, as informações suficientes para a gente resolver aquele problema. Mas no mundo real, às vezes, a gente não tem. Por exemplo, o que a gente não tinha era o dado, né, o Ellison? Para quem não sabe, por que usava câmera térmica e por que detectava o Covid com câmera térmica? Porque quando você está com qualquer infecção, seja gripe, sinusite, ou próprio Covid, vai ter alguma inflamação no rosto, e isso vai fazer com que o sangue fique um pouco mais distante da sua pele do que uma pessoa normal. E como a câmera térmica ela pega a temperatura, cada pixel é uma temperatura, vai ter região no seu rosto que vai estar mais frio ou mais quente do que uma pessoa que não está doente. E aí, o modelo, o que ele precisa? Ele precisa de imagens térmicas de pessoas que não estão doentes e de imagens térmicas de pessoas que estão doentes para ele entender como que essa distribuição de temperatura no rosto que é medido pela própria câmera térmica. O problema, Ellison, que a gente, né, que você teve que quebrar a cabeça, é que, primeiro, a quantidade de imagens era pequena, porque, felizmente, né, estava cada vez menos pessoas pegando Covid, né, esse processo de coleta era manual. O outro problema, pessoas com sinusite, com gripe, com febre, estavam no meio lá, e a distribuição é diferente, né? E casos de pessoas de óculos, pessoas de chapéu, também aparecia lá, né? Então, é um mundo real aí que dificulta um pouco a vida, né? O mundo ideal seria você ter, sei lá, 100 mil imagens, né? Tratadas e trabalhadas, né? A gente não tinha nem 2.000, né? Era menos de 2.000, né? Isso. E outro ponto importante que o Ellison falou é o seguinte: esse trabalho foi um trabalho na área de saúde. Quando você faz um trabalho na área de saúde, muitas vezes você tem que entender o que é um resultado bom, né? Então ele falou ali sensibilidade, né? No caso do Covid, você está liberando uma pessoa para entrar numa área cheia de outras pessoas. Então o que é melhor, né? O modelo ele errar falando que a pessoa está doente para ela ali fazer um exame e confirmar, ou ele errar falando que ela está boa e deixar ela entrar, e ela estando doente, né? Então,
foi modelado, foi trabalhado para que o modelo tivesse melhor qualidade, né? Para minimizar o falso negativo, né? Ou seja, fala, você tá bom, você não tem nada, pode entrar, pode se misturar com as pessoas, porque quando o modelo erra nisso, ele está favorecendo o aumento de infecção. Então, um ponto muito interessante quando a gente trabalha com inteligência artificial, não só, né, a visão computacional, mas como inteligência artificial como um todo, a métrica que você vai usar para falar que o modelo está bom ou ruim, muitas vezes ela vai depender do problema, né, e do mundo real. O Ellison, então, você também participou de um projeto de doenças de pele, né, de psoríase, também participou de um projeto de algumas detecção de alguns casos em agências bancárias, acho que no México, né? E agora a gente está trabalhando um projeto de análise de plantas da área de construção civil, não é isso? Passa uma visão geral sobre o que tem em comum nesses projetos, coisas legais, ou formas de raciocinar, de fazer o desenho, né, de como solucionar esses projetos, para a turma ter uma ideia, né, de como que isso acontece na prática. Acho que, como eu falei, o ponto central que eu aprendi foi justamente trabalhar os dados. E aí, nesse primeiro projeto, foi onde a gente foi trabalhando um pouco depois, nesse da Covid, né? Nos outros, a gente já com um pouco dessa experiência, a primeira coisa que a gente fez foi focar na quantidade de dados. Então, a primeira parte desses outros projetos foi gerar datasets, pensar em como estruturar os datasets, pensar em como a gente coleta as imagens, pensar em como a gente seleciona as imagens com qualidade, faz o labeling de qualidade. Então, essa preparação do dado é uma coisa que tem em comum de todos esses projetos, que foi uma das coisas que a gente fez mais estruturado e é em comum para todos. Então, no projeto da psoríase, a gente olhou várias imagens e foi selecionando, a gente foi tirando, antes de começar o treinamento, antes de qualquer coisa, a gente foi tirando as imagens que estavam ruins. A gente criou um sistema, um sisteminha web para as especialistas classificarem a psoríase, e aí a gente dava, justamente para não ter problema nos labelings, a gente mostrava o que era a imagem, exemplos de cada caso, então elas levavam aquilo como base para o labeling ficar correto. E aí, quando a gente começou o treinamento, já começou de outra forma, no sentido de que os resultados já começam bons. E aí a gente vai pegando mais dados que vai entrando, vai fazendo a labeling, e acho que foi o que teve em comum em cada um dos projetos. Então, a gente vai melhorando aos poucos, e aí, no ponto pós-modelo, no pós-processamento, começa a entrar os algoritmos clássicos, que aí a gente já resolveu o problema principal, a gente agora vai começar a fazer os ajustes aqui e ali para o modelo ficar, fazer o fit perfeito em alguns pontos, cobrir, como eu falei, às vezes ele faz a segmentação, fica uma região em aberto na segmentação, aí a gente faz um algoritmo que vai cobrir aquela região que ficou errado na segmentação e assim por diante. Acho que tudo isso foi em comum para esses projetos. Aí, começando olhando o dado, tratando o dado, fazendo um labeling muito bom, para depois começar a pensar no treinamento, mas tudo isso já pensando em qual modelo mais ou menos a gente iria usar, porque para fazer o labeling a gente precisa saber, a gente vai usar
vai fazer uma segmentação, vai fazer uma classificação. Então, tudo isso já estava mais ou menos pré-definido antes, a gente só não sabia exatamente como a gente ia fazer a segmentação, qual modelo, qual que a gente ia usar. Então, isso é a parte que vem depois, e se for pensar na prática, é a menor parte, é o treinamento do modelo, foi Exato. o menor tempo do projeto. A maior parte do tempo foi justamente esse pré-processamento dos dados para o modelo, né? E em projetos, né, que envolvem imagem ou vídeo, o que costuma ser mais desafiador? A coleta e preparação dos dados ou o próprio modelo? Acho que é a qualidade do dado, né? Porque isso, como se fosse qualidade no sentido de padronização, acho que é o principal problema, porque em dados estruturados, em dados planilhados, por exemplo, a gente tem alguns problemas de qualidade, digamos assim, mas são problemas pequenos. Sei lá, a gente pode fazer uma estatística, eliminar dados que estão negativos, que não era para existir, dados que estão muito grandes, e a gente faz isso de forma simples, né? Mas aí, por exemplo, com imagens, como é que a gente faz isso? Com o vídeo, como é que a gente faz isso? É algo mais complicado e muito subjetivo, né? Não tem uma forma que você coloque e você consiga fazer essa estruturação do dado, né? Para mim, esse é o principal desafio. E aí complementando, né, a parte computacional também, porque não sempre, né, mas em grande parte das vezes exige uma parte computacional mais pesada do que trabalhar com dados tabulares, né? E outro ponto é que na prática, na maioria das vezes, quase, sei lá, 90% das vezes, quando vem uma demanda de visão computacional, o cliente não tem os dados, às vezes não tem nada, né? Aquele caso lá né, alguns casos aí, né, que a gente participou, né, Wellington? Você teve um caso que você mesmo teve que simular, fazer alguns comportamentos, né, suspeitos, porque a gente não tinha dados para detectar determinado tipo de comportamento. Então, é um projeto de segurança para detectar algumas atitudes suspeitas. O Ellison, literalmente, ele teve que simular, né, Ellison? Ele mesmo. Gerar o dataset. Né? Exato, né? Nesse caso, participei literalmente de todo o processo. Gerei a imagem do dataset, depois editei a imagem, criei o modelo. Mas eu não sei o que você está achando agora, até complementando a conversa, a pergunta da Amélia, Wellington. Não sei o que você está achando agora das novas técnicas que têm surgido aí. Eu estou vendo uma generalização aí das abordagens, né? Principalmente com a parte de difusão, que é usado a maioria desses modelos aí que a turma usa para gerar a imagem, tem umas técnicas de difusão, e é uma técnica de você fazer com que o ruído vire a informação que você quer, só que para treinar você embaralha a informação que você quer, aprende até chegar no ruído, aprende como esse ruído é formado, e na hora de gerar algo, você pega um ruído e vai fazendo igual Michelangelo lá no mármore, né? Vai tirando, né, o mármore até chegar na obra de arte. E o que eu tenho visto, que eu tenho acompanhando aí, eu tô sentindo uma unificação de algumas áreas aí, igual o pessoal da física, né? Tenta unificar as leis da física. Tô vendo que eu tenho uma unificação agora, principalmente com multimodalidade de modelos de linguagens, LLMs, unificando com os modelos de imagem, inclusive unificando no sentido de usar a mesma técnica. Então, o que o pessoal está fazendo agora? O pessoal está usando técnicas para gerar texto, está usando exatamente a mesma técnica que é usada para gerar imagem. E
Eu acho que isso é um ponto legal, porque existe um desafio aí na visão computacional, que é um dos grandes desafios, é a parte contextual, né? Tanto no vídeo quanto na imagem. Então, por exemplo, a gente está gravando o podcast aqui, então no momento da gravação tem um modelo interessante aí de vídeo, né? O pessoal está fazendo vários vídeos na internet aí, só que ainda tem uma dificuldade do personagem, quando você faz gerar o segundo vídeo, o rosto ser o mesmo personagem. Mas aí você pensa, pô, mas por que eles não fazem? Porque não é simples. O modelo ele tem que ter essa visão contextual. Aí o que a turma está fazendo agora? A turma está pegando o Transformer, para quem não sabe, no modelo de texto, quando você está lendo um livro, quando você está lendo uma página, você chega lá embaixo da página, você ainda lembra a página inteira, né, para você poder refletir sobre o que você está lendo. Né? Esse modelo Transformer ele permite essa atenção plena em certo tamanho de contexto. O que o pessoal está fazendo? O pessoal está levando essa abordagem do Transformer para o Transformer espacial, ou seja, numa imagem, você pegar uma imagem, dividir ela em pequenos quadrados, cada quadrado é como se fosse uma palavra, né? Fazendo analogia com o texto, e aí o modelo ele não só vai conseguir entender continuidade espacial, mas no caso de um vídeo, que são várias imagens em sequência, ele vai conseguir entender a continuidade sequencial. Então, isso é até recente. Então, isso vai acabar ajudando bastante. Aí eu queria que você, dentro dessa experiência, na sua trajetória aí dentro da visão computacional, o que você acha que pode acontecer, né, nos próximos meses ou nos próximos anos, que pode favorecer, né, nos favorecer, né, quem da área técnica, com ferramentas ou com abordagens mais interessantes aí, que hoje ainda são difíceis de resolver. Uhum. Como você falou, acho que o principal ganho desse tipo de modelo é quando você precisa ter, quando você precisa pegar o contexto da imagem e principalmente a questão da multimodalidade, né? Quando você precisa modelos que descrevem coisas ou que faz relação entre coisas. E então você consegue dar para o modelo o que você quer de relação e ele olha isso e consegue entender isso. Então, da mesma forma que que hoje já é possível fazer como se fosse um treinamento em cima da LLM, você conseguiria fazer também com imagens a partir desse ponto. Nunca aprofundei nisso, ainda não vi se tem artigos já no mesmo nível que fazem com texto, né? Como aquele artigo que fala sobre como se fosse o treinamento do modelo de texto para ele gerar melhores prompts, e tem outro que é para o modelo gerar fórmulas, gerar moléculas, né? É um dos exemplos. Então, você usa LLM para gerar moléculas, então, com a imagem você conseguiria fazer a mesma ideia, mas ainda assim, eu acho que a grande limitação é uma limitação que eu acho que é parecida com o texto, que é relacionado à matemática. Hoje a LLM não consegue, de forma exata, por exemplo, você dá uma imagem, você pede a área do quadrado daquela imagem. Porque tem essa limitação mais a área em pixel, né? Você tem um pouco dessa limitação matemática, porque é algo mais específico. Mas compensação, você tem o algoritmo do Facebook, que é da Meta, né? Que é o SEM, que ele faz segmentação de qualquer coisa, que é justamente esse o nome, que eu acho que ele está indo para um outro lado, que juntando com esse lado da LLM multimodal, pode ser um caminho para o futuro. Então,
você ter essas duas coisas, como se você segmentar a imagem, porque falando assim parece segmentar a imagem é algo simples, né? Mas depois quem quiser procura sobre o SEM, que é SAM. Segment Anything, isso, SAM, da Meta, ele segmenta tudo na imagem, e aí, a partir disso, você consegue, por exemplo, classificar as coisas que estão na imagem, a partir disso, você consegue calcular áreas, consegue fazer outros cálculos, e aí depois, isso junto com as LLMs, você já consegue fazer coisas mais precisas, digamos assim. Então, se você quer saber a área como o que o Gibran falou do satélite, você quer saber se de 100 fotos de satélite do mesmo local, qual a porcentagem de desmatamento, por exemplo. Hoje em dia, somente com a LLM você não consegue, mas acho que uma junção do SAM com a LLM, você pegando esse resultado depois só fazendo um cálculo pequeno, você já conseguiria ter esse resultado. Então, assim, no sentido de você dar o problema, pede para o LLM, ele vai pegar o resultado do SAM, vai juntar, fazer os cálculos para você. Então, acho que a junção dos dois é um dos passos do futuro, assim, para É. LLM conseguir fazer mais coisas com a imagem. E o problema é o de sempre, né? Que com imagem tudo é mais pesado. Isso. Precisa de mais processamento. E aí, no LLM é mais ainda, né? Uma coisa, e para quem não é da área, né, segmentar é como se entregar uma foto para uma criança e pedir ela para contornar os objetos, as pessoas e colorir com a canetinha, né? Isso aí seria, para uma criança, tão fácil, né? Mas para a máquina dá um trabalho. E aí, o Elias, falando de unificação, né, o quanto que isso é relevante, até na sua experiência aí com robótica, né? Uma das principais linhas, né, dos manipuladores robóticos, né, que são ferramentais, né, que utilizam robótica, braços robóticos, etc. No caso, os humanoides que a gente está vendo aí, que algumas empresas já estão criando robôs em formatos de humanos, e em algum momento eles serão assistentes físicos, né? A Alexa, por exemplo, um dia ela vai ser um humanoide. Mas aí saiu eu não sei se foi o pessoal da OpenAI que fez isso, mas um robô que manipula coisas na indústria com a mão. Vai separando caixas de papelão com a mão. Olha que interessante a unificação disso aí dentro de que você falou. Para você falar pro dedo de um robô ir do ponto A ao ponto B, o que você faz você tem as coordenadas XYZ do A, XYZ do B, as juntas do robô, que são motores, e o que você fala para a máquina, matemática, você entrega algumas matrizes de quanto que cada motor desse deve rotacionar para chegar ali. É assim que uma máquina movimenta. Que é cinemática direta e inversa, né? Para ir aonde você está, você sabendo as matrizes, você chega lá, ou o contrário, né? Você chegando lá, você tem uma matriz para saber qual que vai ser a quantidade de giro que você vai dar em cada uma das juntas do braço do robô lá. Aí olha que interessante essa unificação. Esse processo de converter para essas matrizes numéricas, que é isso que o computador precisa para acionar os braços do robô, aquele robô, ele calcula com o olho, né? Então, ele está olhando ali a imagem, o vídeo, enfim, está olhando o ambiente e ele faz algumas medições ali de distância, alguns processamentos em cima da imagem que ele tem, só que ele pega essa imagem e converte para números a partir dessas modelagens. Eu não sei o que eles usam lá, eles não divulgaram, mas provavelmente alguma técnica aí que, mesmo que não usa um modelo capaz de lidar com imagem e texto ao mesmo tempo, né, vai ter um misto desses modelos, para no final das contas ele chegar naquele número, né? Então, o que tem avançado agora, além da necessidade de ter modelos que trabalhem com imagem e texto com mais baixo consumo e processamento para que computadores pequenos possam processar,
que é uma área que o pessoal tem trabalhado, que essas máquinas, entre aspas, né, inteligentes agora, elas estão mais generalizadas, né, não gerais, mas generalizadas no sentido de o cálculo matemático que antes precisava de ter 2, 3, 4 abordagens para fazer, ele está sendo capaz de olhar para o objeto e, a partir daquilo ali, verificar se ele está na cozinha, se ele está numa sala. Se ele está numa sala, ele faz um movimento, se ele está na cozinha, ele faz outro, e converte isso em físico, movimento físico, né? Sim. E aí que está o segredo do profissional, né? O profissional, ele, no futuro, né? Profissional de tecnologia, se ele estiver enxergando isso, ele vai. Eu enxergo esse profissional como um médico das máquinas, né? Assim como um médico do ser humano. Ele tem que entender o cardiologista, o cardiologista pode receitar um remédio para gripe, né? Então ele tem que entender o corpo humano como um todo. Um profissional de engenharia ou de computação, quando vai trabalhar com as máquinas do futuro, ele tem que ter uma visão de robótica, de programação, de eletrônica, de mecânica, porque ele vai estar trabalhando, porque aquilo tudo ali vai estar integrado, né? Não vai ser... Exatamente. O robô, o braço dele não está funcionando, às vezes o problema não é mecânico, o problema é no processamento da visão, né? Uhum. Nery. Acho que essa multimodalidade de quem trabalha em tecnologia vai ser necessário, né? Então, acho que Exato. robótica é um exemplo claro disso, mas acho que principalmente em outras questões relacionadas como sempre foi a computação, né? A computação sempre é um meio, então você trabalha com outras áreas, só que agora acho que isso vai ser mais forte ainda, porque as máquinas vão começar a fazer, como já está, né? As próprias GPT e outros ajudam a fazer códigos, então o trabalho pesado, digamos assim, de colocar em prática vai ser da máquina. A gente vai estar gerenciando esse trabalho e consertando, porque nem sempre a máquina vai fazer do jeito correto. Muitas vezes a gente só vai perceber na prática e vai lá e vai consertar. Aí acho que esse vai ser o futuro, digamos assim, do quem trabalha tecnologia. Vai ser entender em alto nível as coisas. Não vai ser mais só entender a tecnologia em si, né? Entender a resolução de problemas, de forma geral. Exatamente. E você comentou, Elerson, que inicialmente pensou em seguir a área acadêmica, mas hoje está no mercado de trabalho. O que fez você mudar de ideia? Eu acho que foi o fit perfeito, digamos assim, porque o que eu gostava da área acadêmica era justamente trabalhar com resolução de problemas que não são triviais, digamos assim, né? Algumas empresas trabalham com problemas desse tipo, então eu tinha essa noção, mas são coisas bem pontuais. Então, e geralmente empresas que têm pesquisa trabalham com problemas ou complexos ou têm pesquisa na própria empresa. E aí a minha visão da área acadêmica mudou um pouco quando fui fazer mestrado, justamente porque não é tão dinâmico quanto trabalhar em uma empresa, né? Então, acho que é muito bom, você aprende muito em uma coisa, em um foco, mas trabalhando na empresa você expande isso de forma muito rápida. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei, e por isso eu acabei não seguindo na área acadêmica. Depois do mestrado, eu continuei só no mercado, mas no futuro, algum futuro distante, talvez eu volte, principalmente para atualizar, aprofundar em alguma coisa específica, atualizar um pouco mais academicamente, mas no mercado eu vi a junção das duas coisas que, na técnica especificamente, né, eu vi a junção dessas duas coisas, tanto a parte de pesquisa, porque
são problemas que você não encontra simplesmente na internet como fazer e vai lá e faz. Então, tem um trabalho de pesquisa, tem um trabalho de estudo, de experimento, exatamente como é na área acadêmica, e ao mesmo tempo é amplo. Eu cheguei, o primeiro projeto já foi com imagens térmicas, não fazia nem ideia do que era. Então, aí no segundo projeto já é com vídeos. E aí assim você acaba aprendendo mais, pelo menos eu acredito, né? Wellerson, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente pede que os nossos convidados indiquem algum livro, leitura, filme, algum tipo de conteúdo que venha complementar o debate que a gente teve aqui. Se você puder sugerir pra gente também. Acredito que aprender as bases, aí tem dois pontos, né? Para quem vai trabalhar no sentido de, na parte técnica mesmo, seria aprender a fundo a base não só de IA, mas de estatística, que é a base da IA, né? Que é aprender todo esse arcabouço de estatística, IA e resolver problemas. Então, acabei na graduação também, participei muito de maratona de programação, né, que é a mesma ideia da Olimpíada de Informática, que é dar um problema, você resolve. Então, acho muito legal os sites que nem o Kaggle, que você tem um problema lá, você vai ter que resolver. Então, é isso, focar em resolver problemas para entender na prática como é aplicar até criar projetos próprios, algo nesse sentido. E para quem não é da parte tão técnica, mas quer entender, acho que o caminho é parecido, só que mais leve, digamos assim. Não precisa entender toda a parte estatística, mas acho que acredito entender como se fosse como foi a evolução da computação até aqui para entender onde a IA está, qual o momento da IA nesse ponto da revolução, digamos assim. Eu sempre falo que faço essa analogia assim no sentido existiam os papéis, as coisas no papel, então o estoque era no papel e a gente tinha todos os dados da empresa no papel. Aí veio o computador, começou a fazer cálculos, os cálculos eram feitos à mão, aí veio o computador, os cálculos começaram a passar o computador, vieram os sistemas, o estoque foi para o sistema, os dados foram para o sistema, vieram a estatística, o Big Data, os dados começaram a trazer informações e agora a gente está no ponto de a gente tem os dados, a gente tem as estatísticas, agora a gente precisa pegar os problemas e ver como a gente resolve esses problemas a partir dos dados que a gente tem. Aí é justamente esse ponto onde entra a IA e vários tipos de projetos, desde predição, desde sistema de recomendação, e aí é nesse ponto que eu acho que junta as duas coisas, a parte técnica, a parte de quem é gestor, por exemplo, quer entender de IA, os dois se juntariam nesse ponto e conversariam assim, eu tenho esse problema, a gente tem esses dados, como é que resolve? E aí o técnico vai conseguir dizer mais a fundo como resolveria. E aí quem quiser aprofundar em tudo, acho que teria que ver esses dois lados, né? Tá sempre atualizado da parte dos problemas que existem, de quais são as soluções, etc., e atualizado da parte técnica mais a fundo. Né? Acho que esse é o arcabouço para quem quer seguir na área de IA hoje em dia. Principalmente pensando nessa parte, como eu falei, do futuro, só a parte técnica não ser suficiente, e no futuro a gente vai começar a gerenciar coisas, inclusive robôs e etc.,
Um livro que eu acho importante é Rápido e Devagar. Acho que é um livro bem conhecido, mas talvez o importante dele não é ele por si só, não é entender a lógica que é explicada, mas sim ver a aplicação dele na prática em outras coisas. Então, por exemplo, quando eu estava lendo muito o livro quando eu estava lendo o livro do criador do Scrum, ele explicando como o Scrum funciona e etc., você consegue perceber que tem muito da lógica por trás que é explicado rápido e devagar para que as coisas funcionem. Então, quando você vai resolver um problema, você tem várias formas de resolver. Então, acho que quando você vai demonstrar o resultado de a solução de alguma coisa, você tem várias formas de demonstrar esse resultado. Então, essa aplicação prática do livro, acho bem legal quando você consegue ir linkando com coisas do mundo real que você está, principalmente quem é do mercado, né, quem está trabalhando em empresas e precisa demonstrar soluções, resolver problemas, acho que é um livro que eu indicaria. Legal. Eu recomendaria, só uma recomendação minha, tem um livro chamado A Segunda Aurora, esqueci o autor, mas ele foi ator na Globo, só que desde pequeno ele adorava astronomia e escreve muito bem, porque tem formação como autor, né? Não, como ator, e ele tem um canal no YouTube chamado Somos Míopes, mas porque somos breves, fala sobre astronomia e ciência. Aí ele escreveu um livro chamado A Segunda Aurora. Aí qual que é a ideia do livro, o roteiro? O roteiro a gente está no ano mais ou menos 2100, 2080, por aí, ou seja, daqui a uns 60, 70 anos, aí a humanidade aprende a ir para o futuro. Aí o que acontece? Quando um grupo de pessoas entra na nave para ir para o futuro, eles criaram um motor lá com a tecnologia tão potente que eles foram para o futuro, só que esse motor explodiu, matou quase todo mundo da Terra. Eles foram para o futuro há 1000 anos à frente. Só como matou quase todo mundo, perdeu todas as tecnologias. E eles não ficaram sabendo. Sobraram algumas pessoas que começaram a morar embaixo da terra, algumas proteções. 1000 anos à frente, eles vieram do passado, né? Então, eles foram para o futuro, vieram do passado. As pessoas do futuro, elas eram menos evoluídas tecnologicamente do que eles, que vieram do passado. Eles acharam estranho isso, porque eles saíram de uma época que era bastante evoluída, chegaram no futuro, uma época sem tecnologia nenhuma. O pessoal não sabia medicina, fazer curandeirismo, não sabia tratar nem gripe. E aí, o curioso é que o pessoal do passado trouxe tecnologia para a turma do futuro. Aí, o livro se desenrola em cima disso. É muito bacana esse livro. E trazendo aqui para a nossa realidade, né, como analogia, é um livro muito bom que compara o que a gente está vivendo hoje, né? Que tem pessoas, profissionais, empresas, que estão vivendo no mesmo ano, né? Na mesma data, no mesmo século, porém, cada uma num séculos e milênios diferentes de mentalidade em termos de tecnologia e inovação. E aí esse livro mostra, né, faz reflexão sobre isso. Vale muito a pena ler, né? E recomendo, se vocês conhecerem eu esqueci o nome dele, sou ruim de nome, Juliano Righetto. Somos Míopes, porque somos breves, canal no YouTube, muito bem feito. Apesar de não ser formado em física, você fica impressionado como que um cara que não é formado em física consegue fazer um canal que fala sobre física tão legal, de forma tão legal, e escrever um livro tão bacana. Depois que eu li o livro, eu fiquei com vontade de ler outros livros dele, mas pelas minhas pesquisas, ele não tinha escrito nenhum outro livro. Mas vale muito a pena ler também.
Obrigada, Welleson, Gibran. Foi um prazer recebê-los aqui no Tecnocast. Obrigado, Mary. Obrigado, Gibran. Obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. O nosso episódio de hoje chegou ao final, mas se você quer continuar acompanhando as novidades, dicas e tendências da tecnologia e inteligência artificial, não deixe de seguir a Tecno nas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau!